Essa breve aula de hoje tem o objetivo de tornar a sua apresentação oral, verbal, para o público, para uma plateia, para uma pessoa, seja para quem for, atraente. E eu já vou começar te dizendo que para você fazer uma apresentação atraente, em primeiro lugar, você tem que ser você mesmo, você mesma. Se você é uma pessoa que fala rápido, claro, você vai falar no seu tom, na sua velocidade, mas se você falar rápido demais, procura dar uma pequena reduzida para que a pessoa que está te ouvindo acompanhe o seu raciocínio. Aquilo não é um desabafo entre amigos, é uma apresentação de algo absolutamente importante. Então, vem comigo que eu vou te explicar algumas coisas muito básicas para tornar a sua apresentação melhor. Eu sou Eliana Schuff, estou aqui. Tenho o canal, digamos, Schuff Voz e Comunicação. Eu abri essa possibilidade para ensinar você a falar de uma maneira mais clara, mais leve, mais persuasiva, mais objetiva. E por que tudo isso? Porque eu já trabalho com comunicação há mais de 3 décadas. E uma das coisas que a gente percebe com muita facilidade quando a gente vai para o meio de comunicação, em especial o rádio, é que por não ter o recurso imagem, a gente tem a necessidade de ser muito preciso ou precisa na comunicação. Se você começa a falar, dar muitas voltas, não mudar sua tonalidade, a sua plateia vai cansando. E a tendência dela sair fora, parar, dar uma pausa, mudar e fazer outra coisa é imensa. Então, para que você possa ter a possibilidade de ter a atenção daquela pessoa, a primeira coisa é torne aquilo que você está dizendo interessante para ela. Aquilo não é uma exibição sua do quanto você consegue fazer. Você não está indo para uma Olimpíada apresentar uma performance para ganhar aplausos e nota 10, mas você está indo ali para agregar algo e você vai conseguir o aplauso e você vai conseguir a nota 10 como consequência de passar uma mensagem importante. Hoje em dia a gente tem muitos recursos, você pode fazer uma gravação como eu estou fazendo agora, via celular para subir no YouTube, você pode ter uma câmera maravilhosa, profissional para gravar uma boa aula, você pode gravar pelo seu computador, no Zoom, no Meet e depois você subir, ou até mesmo você fazer uma apresentação, usar um PowerPoint. Tem vários recursos, mas o fato é que o que vai prender a atenção, independente de recursos potentes, caríssimos, de investimentos que você faça, se você realmente entregar algo que acrescente para aquela pessoa, ela vai até o final, ela vai prestar atenção em você. Então, quando você decide entregar algo através de uma fala ou de uma explicação, é muito importante, se você não assistiu o que eu falei sobre os 5 tópicos ali para você falar bem, é interessante que você possa retomar. Mas aqui eu vou dar mais detalhes e no final vai ter um presentinho para você anotar, uma senha que vai te levar a uma coisa especial. Antes de tudo, quero te dizer que quando você vai se apresentar, se o grupo de pessoas que está ali com você é um grupo muito técnico e você vai falar de um assunto técnico específico, você domina as ferramentas da medicina e você está apresentando para médicos. Nenhum problema de você usar termos mais rebuscados da área. Mas se você está falando para o público, para o grande público, para uma explicação simplista, você precisa trazer isto para o vocabulário mais popular, para o vocabulário coloquial, aquele que a gente usa no dia a dia, para que a pessoa entenda o seu conteúdo e a mensagem de verdade possa chegar. Se você começa a usar palavras muito difíceis, a tendência é a pessoa abandonar pela metade. Se ela estiver numa situação onde ela não pode sair, ela pagou pela palestra, ela está num local fechado, ela vai ficar, mas ela vai começar a ter sono, bocejar, puxar conversa com a pessoa do lado, porque você não está prendendo a atenção. Então, a primeira ferramenta importante para prender a atenção é utilize um vocabulário simples,
Utilize um vocabulário direto, utilize um vocabulário onde a maioria entenda o que você está falando. Claro que as palavras que você utiliza têm uma grande importância no seu processo de comunicação. Se você começa a fazer um discurso com palavras muito rebuscadas, com palavras muito difíceis, com palavras complexas ou muito técnicas, a menos que você esteja falando para um grupo que tenha o domínio daquilo. Por exemplo, se você é um advogado ou advogada e você começa a falar os termos protocolar, um processo, uma peça. O que é processo? O que é peça? São coisas iguais? O que é protocolar? Então procura ser o mais simples possível. Por isso a importância do conhecimento da plateia. Agora, hoje a gente tem vários recursos onde você pode colocar uma tela de PowerPoint para sua apresentação. Mas as palavras que são mais difíceis, se você estiver lendo, tem um segredo. Você dá uma pequena reduzida na velocidade e a chance de você errar ou tropeçar ali é quase zero. Outra coisa super importante, a partir do momento que você está utilizando uma linguagem bastante simples de ser compreendida, a pessoa vai começar a fazer uma conexão com você. Ela não vai sentir que você está fazendo um exibicionismo porque você domina aquele assunto. Ela vai sentir que você quer entregar para ela, quase como que um presente, dicas daquilo que podem facilitar para ela no dia a dia. Você muitas vezes pode até citar livros ou coisas que você fez para chegar até aquela conclusão e a pessoa vai perceber que você teve todo um caminho, todo um trabalho para que você compilasse, para que você juntasse uma série de coisas que você aprendeu ou pela experiência ou por ensaio e erro. Você errou muito e depois você descobriu o jeito certo de fazer uma determinada coisa ou de falar, ou até mesmo algo que você leu e você leu diversos livros e você está entregando para ela um resumo de tudo aquilo sem que ela precise levar horas e horas para chegar onde você chegou. Você está dando para ela a possibilidade de encurtar um caminho que ela tanto deseja. E como hoje uma das coisas que mais se busca é a velocidade, é o caminho curto, quando você mostra para a pessoa que você pode entregar um conhecimento que vai modificar a vida dela e aquele conhecimento que vai mudar para ela falar em público vai ajudar, ela vai ficar ali para aprender. E esse é o segundo passo. Além de uma escolha de um vocabulário muito simples, a gente precisa aprender a dar destaque para certas coisas. Se você tivesse com um texto em mãos, eu diria para você que é como você grifar as palavras-chave. Quando você pega a sua marca-texto e você passa ali naquelas palavras que são principais, essas palavras podem inclusive estar num PowerPoint, num cartaz, num recurso que você tiver em mãos. Mas quando você entrega isto, você está levando a pessoa diretamente para o ponto. E você também ganha uma outra coisa para a sua própria apresentação, que é o fato de aquelas palavras-chave que estão ali do seu lado, elas estão mostrando o que é importante a ser dito, o que não pode faltar naquele seu discurso e como ir diretamente ao ponto, porque aquilo que você colocou é como se fosse um resumo. E como é que você vai falar da importância das palavras-chave? Olha o que eu fiz agora. Como você vai falar da importância das palavras-chave? Percebe que eu dei uma pequena pausa, que eu reduzi a velocidade da minha fala quando eu utilizei a palavra importância e palavras-chave? Você pode até recuar um pouquinho desse vídeo e você vai perceber. Isso é a forma como você tem do recurso de voz, do recurso de apresentação oral que você está fazendo para mostrar que aquilo é importante, que aquilo é grifado. Como eu vou grifar uma fala se o som vai pelo ar? Fazendo desta forma que eu estou dizendo para você. Reduz levemente a velocidade e na medida em que você reduz, você também fala mais pausadamente ou até mesmo muda o tom. Isso ajuda muito.
Em suma, dá um destaque para um determinado ponto do seu discurso, da sua aula, daquilo que você está dizendo para a sua plateia, traz essa técnica. Se você, naquele momento que está falando de algo que é muito importante, daquilo que quando ela sair dali, mesmo que ela não olhe anotação nenhuma, ela vá se lembrar das palavras-chave, das palavras importantes. O que é que você utiliza? Esse recurso que eu acabei de fazer e acabei de explicar, que é a pequena redução da palavra que você está dizendo. Palavras importantes, palavras-chave. Então, se isso são dois tópicos que a pessoa saindo dali não pode esquecer em hipótese nenhuma, você no momento que você está falando, depois de dar aquela explicação numa velocidade normal de contar a sua história, você vai reduzir a velocidade e vai dar uma leve mudança no tom de voz, para que a pessoa perceba que aquilo ali é um destaque, é um grifado do seu texto dito. Por que é que eu tô falando da importância de você utilizar esses recursos? Porque isso vai manter as pessoas te ouvindo sem se cansar. Outra coisa, por que as aulas que a gente assiste ao longo da vida geralmente tem 50 minutos? Porque é comprovado que depois desse período de tempo, a nossa atenção diminui muito. A gente começa a se cansar. Seja pelo assunto, seja pelo tom de voz do professor, seja por qualquer coisa. E aqui eu vou fazer uma pausa para te dizer que se você está apresentando uma aula ou uma palestra, é muito importante você ter em mãos água. A água, ela vai limpando a sua voz. Conforme você vai tomando a água e vai reidratando a sua corda vocal, a chance de você ter uma falha, engasgar com a sua própria saliva ou precisar parar é muito menor. Então é muito importante que você tenha, não vai tomar água gelada, porque você está com a musculatura toda que você está usando da sua voz, mesmo que você não seja um profissional da voz, se você está ali apresentando, pode ser até um trabalho para um professor. Você vai dar um choque térmico ali na região onde ficam as suas cordas vocais. Elas estão extremamente aquecidas e você vai lá e toma uma água gelada. Não. Se estiver muito calor, uma pedrinha de gelo é aceitável ou a água que saiu da geladeira, mas evite uma coisa gelada demais. Agora, além de tudo, mais importante, eu estava falando desta questão de você grifar, das palavras importantes, mas tem uma outra coisa. Quanto mais viva você tornar a sua explicação. E o que é tornar viva uma explicação? É você trazer para exemplos que remetam a algum tipo de sentimento. Por exemplo, se eu começar a contar aqui para você uma história engraçada, contar que eu peguei um elevador e uma pessoa entrou e na hora que ela estava entrando, ela sem querer enroscou o calçado ali e o calçado ficou preso e ela entrou no elevador sem o sapato e teve que voltar para aquele andar. Você vai dar risada, a pessoa estava arrumada e tal. Mas se eu contar uma história de eu estava passando na rua e um cachorrinho foi atropelado, a hora que o carro passou por cima, só ouvi os ganidos, imediatamente o seu sentimento muda, percebe? Então, quando você quer que a pessoa grave uma determinada coisa, você também pode utilizar esse recurso emocional. Por exemplo, se eu disser para você, nossa, lá fora tava um calor de mais de 40 graus. Ok, eu te dei uma informação de um número e olha o que eu falei, um calor de mais de 40 graus. Percebe que eu mudei a velocidade, o tom na palavra 40, números são coisas que a gente habitualmente dá destaque numa apresentação. Por quê? As pessoas se interessam por saber estatísticas, números, o quanto é importante. Uma coisa é você dizer, eu dei uma palestra para 50 pessoas. É ok, tá tudo bem. Mas eu dei uma palestra para 1000 pessoas, tem um impacto diferente, não tem? Então, o número, ele precisa ser grifado, ele precisa ser destacado, seja pela redução da velocidade ou pelo tom de voz. Mas se eu disser, ao invés de
estava 40 graus lá fora, eu disser, estava tão quente que estava impossível andar descalço lá fora. Era impossível você andar sem correr, porque você não conseguia ficar mais do que alguns segundos com o contato da sola do pé no chão. E você acabava correndo para poder escapar e ir para um lugar na sombra. Você já imaginou o calor que estava lá fora? Fez muito mais sentido do que se eu tivesse dito simplesmente quantos graus. Então, se você puder conectar o seu discurso a imagens, a situações do dia a dia, aquilo que você está explicando vai ficar muito mais vivo na memória da sua plateia. Então, no quesito de trazer uma facilidade em memorizar para as pessoas que estão te ouvindo aquilo que você está dizendo, quanto mais você aproximar o seu discurso de uma imagem mental, é melhor. Então, dizer que estava 40, 50 graus lá fora é uma informação, mas dizer eu não conseguia andar descalço lá fora ou na areia porque estava muito quente, a pessoa já formou uma imagem dentro dela. E quando você começa a trazer imagens, seja do cachorrinho atropelado, seja de uma coisa que foi muito bacana, nossa, a ginasta estava tão feliz na hora em que ela subiu no pódio que ela não conseguia se controlar e não parava de chorar. É muito mais significativo do que dizer ela estava muito emocionada naquele momento. Então, trazer a emoção para o discurso é um grande diferencial de imprimir aquilo que você quer passar na memória da sua plateia. Nessa altura aqui do campeonato, você que está me acompanhando, eu imagino que você deva estar pensando, nossa, mas eu vou ter que escolher um conteúdo, vou ter que preparar tudo que eu vou dizer e, além de tudo, eu vou ter que me preparar também com essa questão do jeito que eu vou falar, o tom de voz, a velocidade. Vai. Se você quiser atingir bem a sua plateia, vai. E eu imagino que se você tá aqui, é porque você tem o intuito de falar bem. Então, o primeiro passo, claro, é você ter um bom conteúdo. Porque se você não pesquisou e você não tem um assunto relevante para outra pessoa, ela não vai parar para te ouvir. Ela vai ouvir aquilo que interessa a ela. Então, se você escolher um tema interessante, você já deu o primeiro passo. Você sabe o que você vai falar. Na verdade, o segundo passo, porque o primeiro é saber qual é a plateia que você tem e o que a plateia quer de você, o que ela quer ouvir de você. Então, se você conhece a sua plateia e você sabe qual é o conteúdo, por exemplo, um aluno que vai apresentar um TCC, e ele tem que apresentar para uma banca, os professores vão examinar e ele pode convidar outros colegas. Então ele sabe que ele vai falar um tema que é comum para aquelas pessoas, porque estão todas dentro do mesmo curso e ele escolheu algo da área. Então as pessoas que estão ali dominam, ele até pode ou ela usar uma linguagem mais técnica, tem o domínio do assunto, vai apresentar números, vai apresentar gráficos, vai apresentar uma série de coisas a respeito do tema escolhido. Vamos supor que a pessoa escolha falar sobre o quanto um material plástico para colocar numa peça de um carro pode ser muito melhor do que uma peça de metal, e isso pensando no momento da colisão e da segurança de quem está no automóvel, seja dirigindo, seja como passageiro. Então, a pessoa vai ter que falar sobre a importância, a durabilidade daquele material, como se consegue, vai ter que apresentar gráficos e talvez seja uma apresentação de uma turma de engenharia. Ok, até aí a pessoa escolheu o assunto que aquela plateia domina e você vai fazer isso para você, dentro do seu domínio, se você é um professor ou professora de idiomas, se você é um comunicador, se você é uma pessoa que precisa da fala para vendas, então eu preciso escutar o meu cliente e entender, ele entrou na minha loja buscando o que exatamente? É de roupas? É uma loja de material de construção? O que ela
busca? Ela está buscando um material que ao mesmo tempo que seja resistente, seja bonito, enfim, não importa o que você escolheu, mas você vai ter que se preocupar também com a velocidade, com criar imagens, com a maneira de falar. Se você está afim de falar bem, obviamente que sim. Pode prestar atenção que as aulas que você acompanha, os conteúdos que você assiste aqui no YouTube, ou os conteúdos que você assiste no Zoom, no Instagram, no LinkedIn, seja qual for a plataforma, você vai prestar atenção e vai buscar uma coisa que é do seu interesse. E se a pessoa começa a explicar de uma maneira atrativa, você vai ficar. Mas se você começa a assistir, ou você entra numa loja, a pessoa nem se apresenta, você não sabe o nome dela. Você pode esquecer e perguntar de novo, mas ela não fala para você, ou não pergunta o seu, vai direto no ponto, larga você ali, olhando todas aquelas araras da loja, sem nenhum tipo de explicação. Existe o vendedor chato que você mal pisou na loja, mas ele tá fazendo o papel dele, posso ajudar, né? Existe. Mas também existe aquele vendedor que larga ali, se você não for atrás dele ou buscar. Você trabalha aqui para fazer uma pergunta, a pessoa não vem. E saber abordar quem você quer atingir é super importante. Então, se você está acompanhando isso, você já sabe, você escolheu o assunto e você vai começar a se preocupar da maneira como você vai entregar. Se é uma apresentação em questão para uma plateia, não é um vendedor, é uma apresentação de um TCC, vamos retomar o que eu estava dizendo, você precisa ter um script de coisas anotadas, até mesmo para criar uma segurança para você, porque o medo de dar branco no meio do caminho vai ser gigantesco se você não tiver nenhum papelzinho para dar aquela leve olhada, nem que seja aquela olhada de relance, de bater o olho no papel e lembrei da palavra ou do que eu queria dizer. Você não vai se perder no assunto. Quando você tem os tópicos, você começa a perceber que você vai entrar num universo onde você tem o controle daquilo, você sabe quanto tempo você tem a dizer e por que não então escrever tudo e ficar lendo, porque se torna mecânico. Na hora que a gente vai ler, por melhor leitor que você seja, você vai se prender ao bendito do papel. Vai se prender numa vírgula que você se deparou, num ponto final, e aí você vai perder a espontaneidade da maneira pela qual você explicaria. Então, tem que ter um script, sim, com as palavras-chave, sim, mas é muito importante que você entre com a sua espontaneidade, a sua forma de falar, o seu jeito de frisar a importância de determinados pontos daquele conteúdo que você está trazendo. Então, faz sim uma pauta de apoio, um briefing, que é colocar as palavras-chave, colocar somente tópicos, ajuda demais a você não se perder. Não tenha vergonha, é muito melhor você ter um papel ali de apoio e não se perder no seu conteúdo do que você passar por uma situação embaraçosa e perder vários minutos tentando retomar o tal fio da meada. Então, até aqui você já sabe, você decidiu qual é o tema que você vai falar, você conhece a plateia, você já fez uma anotação ali das palavras-chave, então por que não ler, por que não fazer um texto e sair lendo, né? Não vai ter perigo de branco, você vai ter o papel ali na sua mão, porque ele vai trazer um ar mecânico, um ar de que você não tem domínio daquele assunto. Daí a importância da palavra-chave. A palavra-chave, ela traz ali um lembrete do assunto que você vai falar. E aí você bate o olho, começa a falar a respeito, porque você já internalizou aquele conteúdo, você já memorizou, você domina aquele conteúdo e você vai poder falar de uma forma espontânea, se preocupando com o jeito de falar, a maneira de falar. E a maneira de falar faz toda a diferença. Se você fica preso ao papel, parece uma coisa mecânica. E se você simplesmente passa a informação com zero emoção, a pessoa vai sair e se ela tiver que contar para alguém o que ela ouviu de você,
Se ela lembrar o assunto, já tá muito bom. Agora, se ela puder contar, olha, foi muito bacana, eu aprendi isso, pode ter certeza que o que ela vai gravar são as coisas onde você imprimiu uma marca de emoção dentro do seu discurso. Daí a gente vai se aproximando daquilo que eu gostaria de deixar aqui para você, que é a leveza da fala. A leveza da fala, ela tá muito ligada ao fato de você contar aquilo de uma maneira natural, espontânea, como uma história, como um depoimento. Por quê? Você traz o caráter de verdade naquilo que você está dizendo. Quando você pega um texto, por isso que um jornal, né? O jornalismo precisa dessa frieza de falar diretamente da informação sem trazer a emoção e deixar a emoção ou o julgamento daquilo que está sendo dito para o telespectador. Então você tem ali, né, o texto, o teleprompter, e a pessoa vai lendo. Ok, mas ela tem um traquejo de leitura que a gente não tem. Se a gente vai fazer aquilo, a gente vai ficar preso no papel, vai começar a ler, respeitar cada vírgula, ou respeitar cada palavra, em vez de falar na minha cidade, na minha cidade, né? Porque cidade termina com E, mas a gente quando fala cidade. A gente escreve com E no final, mas a gente fala com I. Então, essas nuances entre a palavra escrita e a falada é que são a principal característica da espontaneidade. E a gente vai se aproximar aqui da questão do improviso, não menos importante. Agora a gente chegou naquele momento que é o terror de quem precisa apresentar alguma coisa para o público, e quando eu falo público, seja um grupo de 4, 10 ou mais pessoas. É a hora do improviso. Que medo, que frio na barriga. Por quê? Porque o improviso, ele trabalha num território do qual você não tem total segurança, você não domina, você não sabe o que vão te perguntar, você não sabe como você vai explicar, você não memorizou, não gravou. Nessas horas, regra número 1 é: não domina o assunto, não fale. É melhor você dizer não sei, vou pesquisar e responder depois, mas volta para responder, para que você não perca a credibilidade de ter dito que você iria procurar aquela informação. Segunda coisa é: seja espontâneo, seja espontânea. Se você é uma pessoa mais séria, explique aquele assunto perguntado de forma séria. Se você é uma pessoa brincalhona, relaxa e brinca. Mas o fato é que o conteúdo é importante, você tem que dominar aquilo que você vai dizer em termos de conteúdo, e o jeito vai do seu. É bem melhor. Isso é improviso. Para terminar, falei bastante para você da embalagem do seu discurso, da maneira como você vai se posicionar, da forma como você vai dizer, porque não é só o conteúdo que importa, não só o assunto que é importante, mas a maneira como você vai falar. E aqui eu bati bastante na tecla da questão da emoção, de você trazer uma formação de imagem mental para a pessoa sentir aquilo que você está dizendo, seja no exemplo do cachorrinho atropelado, ou até mesmo de qualquer coisa como os 40 graus ou não conseguir pisar no chão. Então, tudo isso vai trazer vida para o seu discurso e a pessoa vai sair dali, seja de uma apresentação entre colegas, no trabalho, lembrando das coisas importantes que foram ditas, lembrando das palavras-chave, porque você imprimiu um conteúdo importante com a emoção. E lembra lá no começo que eu falei, vou te dar um presentinho então. Na questão onde eu coloquei ali das coisas importantes, de 5 tópicos importantes para você falar bem, eu deixei uma senha, a primeira senha. Nessa questão de hoje, que a gente está falando da maneira como você vai se comunicar, da forma como você vai construir o discurso, eu falei bastante da emoção. Então, fale com emoção. A segunda palavrinha-chave que você está recebendo aqui é emoção. Tudo com letras maiúsculas, não precisa colocar cedilha nem acento, mas lembre de colocar essa palavra. Quando você tiver as 3 palavras, você vai ter uma instrução a respeito do que você pode fazer e do presente que você pode ganhar, ok? Eu espero que
este conteúdo tenha acrescentado e ajudado você naquilo que você precisa no seu dia a dia, seja uma apresentação escolar, uma apresentação de colegas ou até mesmo você na posição de chefe dando ali um posicionamento para as pessoas que trabalham com você a respeito de onde está cada um dentro do processo de equipe, onde cada um pode melhorar, porque fazer reuniões, não reuniões extremamente longas, mas reuniões breves, onde você passa para as pessoas o momento em que elas estão dentro do projeto que existe, faz com que elas se sintam parte daquilo. Mas se você não trabalha para uma empresa, você quer montar a sua, isso também é muito importante para você colocar em prática, ainda que a sua empresa seja só você e mais um. Fica a dica. Até breve.